bom dia. Dependendo do horário que você for assistir, mente inquieta, mente inquietante. Bem-vinda ao canal Ponto de Congruência. Não esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, criticar, porque aqui, crítica é bem-vinda. Aqui a gente não é de esquerda, não tem mimimi, tá bom, gente? Bom, eu já tinha gravado um material super interessante para vocês, porque hoje eu não vou ter que não tenho como trazer imagens. Infelizmente, para liberar espaço no meu celular, eu acabei jogando os 15 minutos que eu tinha gravado fora e esvaziei a lixeira. Aí, sabe, é triste demais, né, fazer isso, mas vamos em frente, que atrás vem gente. Acabei de lavar o cabelo, tô um pouco descomposta, mas pelo menos já atingi, né, gente, para não ficar com cara desleixada. A gente pode não ser lindo, mas a gente tem que priorizar uma certa estética. Vamos lá, gente. Bom, eu vou começar com as notícias do Médicos pela Liberdade, um lembrete que foi. Ontem, 4 de junho, em 1989, foi lembrada uma data muito triste, que foi o massacre da Praça que se chama Tiananmen, conhecida no Brasil como Praça da Paz Celestial, lá em Pequim. Soldados, por ordem do Partido Comunista Chinês, frisem esse nome, Partido Comunista Chinês, massacraram centenas de jovens que pediam mais liberdade e democracia. Algumas fontes chegam a citar cerca de 2.700 mortos. E uma cena que ficou gravada na memória foi um homem que parou uma coluna de blindados chineses. Ninguém sabe o nome desse homem até hoje, mas ele entrou para a história como Tank Man, o homem do tanque. Bom, continuando em questões chinesas, ditatoriais, vamos lá, gente. Falando em China, vocês se lembram daquela senhorinha que lá no Alto dos Pinheiros, na capital paulista, passando em frente à casa, ao imóvel que o Lula tem lá, gritou aquela frase conhecidíssima, né? Chamando aquele senhor descondenado pelo nome certo. E que agora é proibido falar, né, gente? Senão você vai ser processado, paga multa, pode ir até para a cadeia. Isso é a liberdade que a gente tem hoje em dia, né? Nossa democracia pujante. Pois bem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-S3F, por coincidência, né, gente? E adepto ao movimento dos sem terra, né? Assim, que costumava, mesmo quando ministro do STF, frequentar esse tipo de evento. Bom, esse cidadão, na última terça-feira, 3 de junho, pediu para a Gestapo abrir inquérito para apurar se houve crime contra a honra do descondenado. Bom, de acordo então com a federal, né? O episódio ocorreu no dia 8 de abril, no bairro Alto de Pinheiros, onde o despresidente tem casa. E só um adendo, um socialista com uma casa num bairro desses, né? De classe média, mas mais para alta que média, tá, gente? Média alta, mas é mais para alta. Bom, a mulher passou com o carro em frente à casa dele e gritou aquela velha frase conhecida entre o pessoal da direita e que a imprensa geralmente não tem coragem de citar. E aí várias pessoas estavam perto, então a polícia averigou, né, com essas pessoas que estavam
perto. Ela passou de carro e gritou simplesmente, foi embora. E aí, a polícia conseguiu, através das câmeras de segurança da rua, anotar a placa do carro da senhora e foi à casa da senhora. A senhora é uma dona de casa, prestou depoimento sem resistir e disse que o que aconteceu com ela foi um impulso irracional e que ela pedia desculpas pelo fato. Ela estava arrependida de ter feito isto, ok? E aí agora foi aberto o inquérito. Isso que é uma democracia pujante, né, gente? Não poder dar nome às coisas do jeito que elas são. Se fosse chamar o Bolsonaro de genocida, não é? E de outras cositas, mas cortando vídeos, né, propositalmente, exibir isso em rede nacional, isso podia. Jogar bola com a cabeça dele também podia. Chamar a esposa e filha de prostitutas também podia, né? Mas, infelizmente, estamos nessa, né, gente? Bom, falando em dentadura, o iluministro acaba de ordenar que o Banco Central informe os valores e os nomes de todas as pessoas que doaram Pix para deputada Carla Zambelli nos últimos 30 dias. E o Deltan também traz esses dados na Gazeta do Povo e Primeiro Fronte também, no X. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança atenta para o seguinte, uma informação no mínimo interessante. Bancos centrais da China e Brasil firmam acordo de troca de moedas, indicando um processo de desdolarização do comércio internacional. Com informações do jornal Opção. E o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, traz o seguinte: o sistema quer calar você, nós estamos no caminho. Haddad, no Infomoney, trouxe o seguinte depoimento: o PT derrotará a, entre aspas, direita escrota nas eleições 2026. Aí o presidente pergunta: defender Deus, pátria e família é ser escroto? Bom, eu vou responder. Eu acho que o regime quer mesmo perseguir quem defende valores, no mínimo, aceitáveis em qualquer civilização civilizada. E soltar todos aqueles envolvidos em esquemas de corrupção que foram denunciados e comprovadas anteriormente, soltar traficantes, bandidos, etc. e tal. Os coitadinhos que são vítimas da sociedade. Pronto, falei. Bom, e tem mais sobre dentadura por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, gente. Agora vamos. Acho que a fase da... sim, tem mais uma da dentadura. Sim, gente. O velho da van, Luciano Huck, foi proibido de se candidatar. Ou melhor, ele não foi proibido. Simplesmente ele está inelegível pelo TSE, sem ao menos ser candidato, ter falado alguma coisa em se candidatar. Tá bom, gente? E agora o STF está forçando o TSE a rever algumas regras eleitorais, só que vai fazer isso retroativamente, para tirar justamente quem está na direita e colocar a gente da esquerda no lugar. E o pessoal da esquerda que sofrer com isso não vai ser
tão lesado, porque vai ser gente do mesmo naipe que vai substituir. São suplentes, serão suplentes se isso daí realmente for adiante. Depois eu explico direitinho, tá bom, gente? Bom, enquanto essa dentadura vai avançando, 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 né? O Nicolas até questionou, como assim? Questionou no X, né? Como que o despresidente pede ajuda para uma ditadura para censurar as redes sociais. Pois é, gente. Vamos lá. Enquanto isso, o Congresso continua de braços cruzados. Jornal Razão. Bom, enquanto aumenta impostos, o despresidente e a desdama, a primeira desdama do prostíbulo que se tornou o Brasil, esbanjam em Paris com custo de R$1.200.000 em hotel. É claro, enquanto isso, a dívida pública sobe e vai a 76,2% do PIB em abril, segundo o jornal O Bobo. Vocês conhecem o Bobo? E, de acordo com o Estadão, quem vai ser sacrificada é a menina dos olhos do cidadão mais honesto deste país. Quem é a menina dos olhos? O Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, que vai sofrer com um congelamento de 7,6 bilhões em recursos, ok? E para quem mora em Minas, tem novidade chegando, gente. É claro, o portal Hoje em Dia divulgou o seguinte: conta de luz ficou mais cara a partir de hoje. Hoje que é ontem, tá, gente? Foi ontem, 4 de junho, aumento de 7,36% para quem mora no estado de Minas Gerais. Enquanto isso, a palhaçada continua rolando solta e o povo brasileiro sofre. E tem mais! Na sala de injustiça, 3 pontinhos. Hugo Mota, presidente da Câmara, enterra no esquecimento o PL da anistia dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, ou seja, entrega no esquecimento o PL que traria justiça às vítimas do 8 de janeiro. Ok, pessoal? Essa informação quem trouxe foi a Laila Fiuza Afiada, que está no X e no Instagram também. E não é que o pai dos pobres sancionou mesmo, sancionou o reajuste dos servidores públicos federais. A máquina inchada que mantém esse cidadão no poder, né? É claro que os servidores da máquina pública devem ter gostado bastante. Quer mais uma? Direto da sala de injustiça, gente. Justiça absolve preso com 400 quilos de cocaína dentro do avião, simplesmente porque o juiz considerou a prova ilegal, gente. Legal é a prova, né? Do 8 de janeiro, né? São as provas do 8 de janeiro, bíblias, bandeiras, né? Bolinhas de gude, batom. O detalhe é o seguinte: o piloto foi preso com avião carregando cocaína em Penápolis no ano passado e ele era réu por tráfico.
Bem-vindo ao prostíbulo que se tornou o Brasil. E agora eu vou para um escândalozinho. Não se espantem, é claro que vocês não se espantam. Estão normalizando tanto a roubalheira, a corrupção, a injustiça, que o povo já assim não se espanta mais com nada. Isso aqui quem traz é a Carol Detone. A minoria pede explicações ao pai da honestidade sobre os repasses na casa dos 640 milhões feitos sem licitação do programa de cisternas para a ONG ASA. ASA significa Articulação no Semiárido Brasileiro. A ONG é apontada por reportagens como historicamente ligada ao P3. Vocês sabem o que é P3? É esse Partido das Trevas. Mas o problema é mais profundo que isso. Vamos ver o que a deputada aponta. Primeiro, desde 2023, essa única entidade abocanhou 85% de todos os recursos do programa, por meio de convênios diretos autorizados por medida provisória assinada por quem? Pelo pai dos pobres. Segundo, a auditoria da Controladoria Geral da União mostrou que 31% das cisternas entregues possuem falhas estruturais e 10% são totalmente inutilizáveis. Agora, a minoria da Câmara, cobra acesso a contratos, critérios usados na escolha da ONG, a relação das empresas envolvidas e eventuais vínculos partidários. Os deputados também requerem informações sobre auditorias, controle, fiscalização, para saberem onde foi parar cada centavo. Isso segundo a Carol Detone. Bom, agora sim, o Nicolas, ele deixou uma publicaçãozinha no X dizendo que não podemos normalizar que o governo Lula esteja pedindo ajuda a um regime ditatorial para promover censura no Brasil. Ok? E o nosso presidente traz o seguinte no YouTube. Uma publicação do Haddad no Infomoney. Haddad diz o seguinte: o PT derrotará a direita escrota, entre aspas, direita escrota, nas eleições 2026. Aí o presidente nosso, Bolsonaro, claro, pergunta: defender Deus, pátria e família é ser escroto? Bom, eu vou responder. Eu acho que nesse regime o certo é errado e o errado é certo. Por quê? Perseguir quem defende valores, quem se manifesta pacificamente, quem não concorda com coisas erradas, é o certo hoje em dia. E é o certo também soltar pessoas ligadas ao tráfico, soltar pessoas condenadas por corrupção e seus amigos, e soltar todos aqueles que vão contra os valores da família, da pátria, da cidadania. Bom, depois eu falo mais sobre isso para não me delongar muito mais. Eu já falei que o iluministro vai agora pedir que todos os PIX repassados para a Zambelli sejam detectados. Eu falei? Acho que já. Isso quem trouxe foi o Deltan e também o Primeiro Front. As pessoas que doaram para Carla Zambelli nos últimos 30 anos, ele quer a lista de todo mundo,
Assim como foi naquela vez, lembra? A primeira doação que foi feita pro Bolsonaro? Pois é. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui que tenha ficado de fora. Que agora eu vou trazer uma coisa pra gente rir um pouquinho, assim. E a gente tem que rir, né? Do que tá acontecendo no prostíbulo, gente. Tem mais uma aqui. Teve um jantar no dia 3 de junho e adivinha quem participou? Na terça-feira passada. Nada mais, nada menos que o presidente atual da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Participaram de um jantar em homenagem ao inominável, iluministro, magnânimo ministro Xerxes. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Eu acredito que não, gente. Se ficou, a gente traz depois, mas acho que o principal eu já condensei. Agora vamos finalizar com uma piada, gente? Pois é, eu tenho que contar uma piada para finalizar mais light. Eu vou finalizar agora com chave de ouro. Ninguém é de ferro, gente, para aguentar tanta paulada, não é mesmo? Bom, pasmem, os ministros do S3F, eles contam com a população brasileira. Dizem por aí que os ministros estão falando o seguinte: se o povo sair às ruas em defesa do S3F, isso poderia levar os Estados Unidos a recuarem. E os ministros estão contando com isso. Quem trouxe essa pérola foi o Primeiro Front no Telegram. Tá bom, gente? Eu vou finalizar por aqui. Agradeço a atenção, a paciência. Vocês podem se sentir à vontade para criticarem o que quiserem, tá bom? Hoje não consegui, já tinha separado todas as imagens bonitinhas para trazer para vocês. Porém, devido aos compromissos que eu tenho hoje, e também vou retomar a minha sessão de academia da cidade, porque eu sou pobre, não sou rica, faço academia da cidade, não escondo e faço com muito orgulho. Vou retomar hoje, e minha mãe tem alguns horários também a cumprir, e eu que cuido dela, então eu dei uma acelerada. Tive que gravar tudo de novo, mas tenho paciência, resiliência, e meu computador ficaria pronto hoje, né? Vamos ver. Um abraço, conto com você amanhã no mesmo bate-local, só não digo mesmo bate-horário, porque por enquanto eu não tenho um número de seguidores. Perdão, gente. Não tenho um número de seguidores maior para estar condicionando aquele horário sempre. E cada um assiste o que quiser na hora que quiser. Às vezes até de madrugada o povo da direita acessa a rede social. E vamos aproveitar enquanto nós temos redes sociais. Muito obrigada, ministro André Mendonça, por ter nos dado mais uns 90 dias pela frente. Tchau, gente. Bye.